Ô, gente, Desculpe o Transtorno já vai começar, vim aqui dar um recado rapidinho. Finalmente as inscrições para o meu clube de leitura e escrita, agora a segunda turma, elas já começaram. Então você se inscreve lá para a gente se encontrar. Nós vamos ler 6 livros, livros de autobiografia, livros de memória, enfim, não ficção. São 6 livros sensacionais. A gente vai estar juntinho lendo, tem convidados especiais, são 6 encontros virtuais, né? Depois, quem não puder estar no dia mesmo que acontece, pode assistir depois. E tem um último encontro para tirar dúvida, então vão ser 7 encontros virtuais. A primeira turma foi sensacional, as pessoas curtiram muito, algumas pessoas da primeira turma já estão inscritas para a segunda. E se ficou alguma dúvida, lá no meu site explica tudinho, www.tatibernardi.com, e lá você já consegue saber direitinho o que tem que fazer para se inscrever. O programa tem finalidade de entretenimento e não se presta a realizar diagnóstico ou prescrever tratamento. Caso você se identifique com as questões tratadas no episódio, procure um profissional qualificado. Olá, esse é o Desculpe o Transtorno, comigo Tati Bernardi, Christian Duncan, é professor, psicanalista, escritor e gênio. Esse é sex symbol? Acabou o sex symbol? Não, sex symbol, vamos manter o sex symbol. Você mande a sua neurose, o seu incômodo, o seu sintoma para dotranstorno@gmail.com e a gente vai ler aqui. Lembrando que a gente está fazendo uma suposição lunática. Uma suposição lunática. Vamos lá, a sombra. Meu pai era mais do que um homem. Meu pai era uma montanha. 1,90 m, 140 quilos. Aos 13, minha perna parou de funcionar e se tornou apenas dor. Os médicos lhe prepararam. Esses sintomas em uma pessoa tão jovem, a literatura e a experiência dizem ser câncer, um tumor muito agressivo. Não era. Mas até encontrar a hérnia de disco, ele viveu a minha morte prematura. Foi a partir desses dias que eu lembro de tê-lo em minha vida, para sempre me olhando, me cuidando, tentando me proteger e me afastar desse mundo tão perigoso que tenta a todo tempo matar o filho da gente. Antes disso, não sei aonde ele estava. Eu fui esmagado sobre o peso da montanha. Sua sombra se projetava sobre mim, sobre minha mãe, minha irmã, todos. Por muitos anos pensei que me tornar um homem seria ser capaz de sair da sombra. Eu precisava caminhar para longe, caminhar a centenas de quilômetros que me colocassem na luz do sol, mesmo que a minha pele queimasse. Anos depois dele morrer, comecei a pensar na origem do meu nome. Minha mãe sempre contou essa história com o orgulho de quem é muito prático. Quando descobriu que estava grávida, fez um acordo com meu pai. Os dois tinham nomes compostos. Se for menino, leva o teu segundo nome. Se for menina, leva o meu. Nasci menino. Ela dizia também que tinha horror aos filhos que se chamavam Júnior, uma cópia do pai. Que horror, muito feio. Levei anos para perceber a contradição, pelo nome que ganhei. E mais tempo ainda para entender que era o nome dele, sim, mas um nome que ninguém chamava. Ninguém nunca chamou meu pai de Renato. Era um nome escondido que existia nos registros do Estado, na carteira de motorista, num formulário de hotel, mas não era pronunciado nem pela mãe dele. Por ninguém, um nome sem corpo e sem som. Minha mãe enxergou que existia dentro do Cláudio um Renato. Essa é a história do casamento deles. Ela tinha um marido, mas queria que esse marido fosse outro. Esperou 40 anos que esse outro chegasse em casa. Ele nunca veio, mas ela teve um filho e deu a ele esse nome escondido. Eu fui criado para ser o oposto do meu pai. Onde ele tinha impulso, eu teria controle. Onde ele gritava, eu saberia ouvir. Onde ele traía, eu seria fiel. Minha mãe me levantava como um troféu da sua dor, e eu consegui, me tornei esse oposto. Ele também se orgulhava disso, sentia-se aliviado por ter esse filho intelectual, músico, calmo, que foi afastado de seu mundo violento, de fumaça, graxa, álcool, socos, amantes, do mundo dos homens. Mas, ao me tornar o oposto, perdi alguma coisa que era dele e que eu precisava tanto. Nossa, que bonito. Não sei o que eu quero, não sei reagir, não sei ocupar espaço, não sei gritar. Fui tão bem construído como sombra que não sei existir na luz. Matei tudo que pulsava em mim para não correr o risco de me tornar o que ele foi. E agora sou um homem que não sabe o que quer, que não sabe sentir raiva, que aceita tudo, que perdoa, mesmo quando não pedem perdão. Muito bonzinho, Renato, um anjo de menino, mas anjos não têm pau.
o favorito das sogras, nunca das filhas. Um homem quebrado, castrado por ter sido bom demais. Eu não tenho como fugir da sombra, eu sou a sombra. Sou a parte do meu pai em que a luz nunca bateu. Fui feito para ser o que ele não foi, mas me falta ser o que ele foi. E nesse jogo de luz e sombras, quem eu sou? Não sei, mas vou amar quem quer que me responda. Muito bonito mesmo. Eu achei, para mim, o que mais pega é... Fui criado para ser tão diferente dele que me faltou algo que era dele para eu poder ser. Isso foi o que mais... Realmente uma formulação fina, né, do ponto de vista da leitura de si. Sim. Né? É alguém que tem uma curiosidade muito forte sobre quem ele é. E aí, o que a senhorítica me diz sobre isso? Sobre esse traço narrativo, vamos chamar assim. Eu lembrei dentro da minha família tem uma história de uma criança que morre e a mãe coloca no próximo filho o nome do filho que morreu, só que de forma disfarçada. Sim. Então morre, vou dar o exemplo para não expor as pessoas, vou dar o exemplo que ele dá aqui, né? Cláudio Renato. Então, minha avó perdeu o Renato. O próximo filho chamava Cláudio Renato. Só que todo mundo chamava ele de Cláudio, mas o Renato estava ali. Né? É um nome secreto, um nome deformado, às vezes um júnior, que até chega ao ponto de isso ficaria próximo demais, então tem que inverter. Né? Mas ela deu um jeito de colocar o nome do filho morto no próximo que veio. E essa pessoa é psicótica na minha família. E isso, né, a gente até acho que já comentou em outro momento, não é tão incomum. Né, porque isso gera questões muito agudas, né, de identificação, da formação do eu, de quem eu sou e como é que isso se localiza no processo de separação do desejo dos pais. Né. Mas eu estava pensando numa coisa mais saliente e mais simples. Né. É uma narrativa sobre quem se é, não sobre o que se quer. E o que se quer aparece em dois momentos. No final, quando ele diz, né, sou quebrado, não sei o que eu quero. Ele não sabe. Não sei reagir. Não sei ocupar espaço. Né? Fui tão bem construído como sombra que não sei existir na luz. E anjo não tem pau também, é forte. Então, é uma situação onde você tem uma desaparição, uma afânese, né, do desejo. Me dá a impressão. E uma exacerbação do eu, né, das identificações. O desejo vai aparecer num outro lugar também, que é a mãe, que a mãe queria. Que a mãe queria. Me parece assim, você precisa ser oposto ao que é ser homem e não... Vamos pegar o que é bom do teu pai e vamos tirar o que é ruim do teu pai? Talvez fosse uma formulação. Mas parece que a formulação que foi dada a ele, que foi desejada para ele não se parece em nada com este homem, com um homem. Isso, não, o negativo disso. O negativo, então, quando ele diz me falta alguma coisa, parece que ele está dizendo me falta parte do que seria ser masculino para mim. Então, é verdade, né, mas um pouco antes disso tem um truque, né, um truque que gera um equívoco neurótico, mais ou menos assim. Para você, o outro diz assim, não seja como seu pai. Que eu desejei. Você veio desse desejo. Mas é que ele fala que a mãe ficou esperando um homem que nunca chegou. Mas ela desejou este. Percebe como ela entrou numa narrativa que tem um ponto de falsidade estrutural, de mentira estrutural. Né? A mãe diz assim, olha, eu não desejei seu pai, eu desejei esse outro. Então seja esse outro para ser meu amante. Na medida em que você é o amante da mãe, o seu desejo vai desaparecer. Sim, né? Porque você está vivendo em função do desejo dela. Objeto para o desejo dela. E você está ignorando que esta mãe casou com aquele primeiro homem. Com esse. Você tem que ser o oposto, Nossa, contrário. Então tá ruim para ele de qualquer jeito. Explica, né, porque que ele vai ter uma relação, vamos dizer assim, coartada, né, reduzida com o próprio desejo. Porque ele tem que ser, não desejar. Ele tem que ser, né? Como ele mesmo diz, a sombra, o bonzinho, o educado, o oposto da fumaça do pai. Agora tem uma outra coisa interessante, que é esse pai que era da graxa, do álcool, do soco, das amantes e da fumaça, também é o pai que
era uma montanha para proteger ele quando ele estava doente. Isso. E é uma figura bem feminina, na verdade, dessa pessoa que meu filho está doente. Eu pensei que fosse uma mulher. Quando Eu você começou também, a ler, eu porque falei, geralmente fez isso com a... Claro que é um pouco dos nossos preconceitos, né? Sim. Mas eu acho que fala dessa posição de assim, a história começa com eu estava em risco e o outro me salvou e esse outro é uma montanha. E o que eu posso ser diante de uma montanha? Uma sombra, né? Um efeito colateral. Mas, ao mesmo tempo, esse pai que é tão odiado, vamos dizer assim, ou menosprezado... Você precisa ser diferente desse homem que você começa o texto dizendo ele era mais do que um homem. E ele te salvou. Você tem uma dívida simbólica com ele. Como é que você vai ser o oposto? O que você acha dessa grande imagem que vai atravessando o texto da luz e da sombra? Porque ele associa a luz com o falo, né? E a sombra com a castração. Sim. Né? A montanha, o pai, ou a montanha faz muita sombra. Ele é efeito dessa sombra, ele está identificado com essa sombra. Mas o que você acha Mas isso é de que é feito todo mundo, né? A gente é feito de luz e sombra, a gente fala isso. É verdade, mas nem todos nós nos identificamos com essa gramática da luz e sombra. Né? Não, falamos de nós mesmos a partir disso. A sombra é uma figura do duplo. A sombra é uma figura do narcisismo. A sombra é uma figura do espelho. Sim, você se torna sujeito a partir dessa sombra. Então, tem aqui um complexo, vamos dizer assim, de identificação muito sólido. Né? Eu não tenho dúvida sobre quem eu sou. Eu sou a sombra. Logo, estou preso e alienado na luz. Só que a luz, veja só que interessante, tem um significante que salva o relato. Que é quando ele descreve o pai como fumaça. Ou seja, a fumaça é uma figura semelhante à sombra. Né? Ela é uma figura da opacidade, ela é uma figura do que você não vê direito, ela é uma figura acinzentada, é uma figura do caráter, vamos dizer assim, pouco sólido desse pai. Né? Montanha sólida, né? Mas é também fumaça, olor e mulheres. Percebe como tem a sexualidade do pai aqui ligada à ideia de ter muitas mulheres. Ele fala que ele fala assim, sentia-se aliviado por ter esse filho intelectual, músico calmo, que foi afastado do seu mundo violento de fumaça, graxa, álcool, socos, amantes, do mundo dos homens. Então, ele acredita que para ser adorado pela mãe, ele precisa estar apartado do mundo dos homens. Isso é uma coisa muito séria. E tem uma relação assim potencial com essa conversa sobre os nomes. O que você achou? Se for menino, leva o teu segundo nome. Se for menina, leva o meu. Nasci menino. Ela dizia também que tinha horror aos filhos que se chamavam Júnior. Ou seja, os filhos que são cópias do pai. Que horror, muito feio. O que você acha que aconteceu aqui? Levei anos para perceber a contradição pelo nome que ganhei. Que era o nome escondido do pai. Que nem a mãe dele chamava ele por esse nome. Exatamente. Que era a posição, vamos dizer assim, do nome secreto. Se o pai era a montanha, o que está faltando aqui? Abre-te, Sésamo. Como é que essa montanha, né, vai se abrir revelando ao falo escondido que a mãe o desejou, o nome do amante possível. Ele está acreditando demais na montanha. Ele está acreditando demais no mundo fechado dos homens. Nossa, mas ele ficou preso a esse pai. Foi tudo para se distanciar do pai. A mãe disse... E foi só prendeu mais ele ainda. Por isso que muitos dizem que a psicanálise tem uma ética trágica, né? Não é porque ela é pessimista, mas porque a gente percebe nas vidas humanas esta lógica. Quanto mais você foge do seu destino, mais você o cumpre. Né? E o problema aqui é que tem um destino muito... neurótico ali. Muito neurótico, mas muito claro. Né? Desde pequeno. Opa, você tem uma doença, é grave, você vai morrer. Não vai. Você é fraco. Você é fraco, você precisa do seu pai, você está... Né?
nessa relação de vida ou morte com o outro. Ninguém nunca chamou meu pai de Renato. Era um nome escondido, que existia no registro do Estado, da carteira de motorista, no formulário de hotel e no desejo da mãe. Percebe que uma chave está aqui, mas não tá sendo assim escutada, não está operando, né? Mas não era pronunciado nem pela mãe dele, por ninguém. Um nome sem corpo e sem som. Um nome que é o nome de uma sombra. Sem corpo e sem som. De uma fumaça. De uma fumaça. É isso aí! Eu acho que ele tem que se aproximar mais da história do pai. Tem uma revisão, né, a fazer dessa montanha. Né? Tem que escalar essa montanha, tem uma dimensão de confronto. O Maomé vai ter que ir até a montanha. Exatamente. Porque o negativo, percebe que ele evita o confronto. Né? Perdi alguma coisa que era dele e que eu precisava tanto, vai atrás da história desse pai sem ser contada pela sua mãe. Conversa com seus tios, com as pessoas... Boa intuição. Não escute pela sua mãe a história desse pai. Ele está realmente muito, muito preso, né, nessa versão, que é uma versão possível, que podia ser útil, mas está faltando o outro lado. Sim. Né? Dá a impressão que o pai... eu ligaria, assim, esperaria, né, uma ligação entre... Parece que o pai talvez mexa com carros, mecânica, graxa, né? Mais ou menos assim. Iria atrás de... E que música que você faz? Ah, eu faço assim, tambor, eu mexo com ferros, eu tenho que engraxar as minhas partituras, eu encontraria os significantes nos quais ele realiza, sem se dar conta, né, uma identificação desejante com esse pai. Né? Muito bom. Muito bom, muito interessante. Muito bom, Christian. É isso aí. Obrigada. Beleza. Até o próximo programa, gente. O Desculpa ao Transtorno tem a apresentação de Tati Bernardi e Christian Dunker. Direção de Lucas Bulli. Produção de Gerson Freitas, o Jack e Júlia Lozano. Fotografia de Marco Antônio D'Angelo. Edição de vídeo de Rafael Garcia. Trilha sonora e identidade visual de Zamunda Studio. É uma realização da Dux Studio.